Oi, tudo bem? Hoje as professoras do segundo ano prepararam uma aula sobre produção textual. E nós vamos falar sobre o texto narrativo. O que é um texto narrativo? É uma produção textual que tem como base uma sequência de fatos nos quais os personagens da história estão envolvidos. Esses fatos são desenvolvidos em um tempo e espaço determinados, obedecendo a uma estrutura textual predeterminada. O que é preciso para escrever um texto narrativo? Para desenvolver um bom texto narrativo, é muito importante saber criar os personagens. Eles devem chamar a atenção de quem irá ler. Além disso, situe seu leitor no tempo e no espaço. Permita que ele tenha a sensação de que sua história é possível, ainda que ela seja uma história ficcional. Fique atento à estrutura básica do texto narrativo: apresentação e introdução, conflitos, desenvolvimento, clímax, ápice da história, conclusão, desfecho. Agora nós vamos falar sobre cada um deles. A apresentação ou introdução será a parte que você deverá apresentar o contexto, o espaço, o tempo e os personagens principais. Conflitos ou desenvolvimento é o pedaço que você vai apresentar os acontecimentos, expondo os conflitos, ou seja, as diversas situações nas quais os personagens serão envolvidos. Clímax ou ápice da história será o ponto mais marcante e revelador dessa história. O leitor não vai parar de ler até que tudo seja resolvido. Conclusão ou desfecho: momento em que você poderá mostrar soluções ou não para os problemas dos personagens. Temos agora um exemplo de um texto narrativo. Vamos fazer a leitura? O título é A Noite do Show de Talentos. É a noite do show de talentos. O vilarejo inteiro está assistindo ao show. Está sendo uma grande noite. Por último, o hipopótamo Horácio, o senhor cavalo anuncia. A multidão aplaude e vibra. Horácio entra no palco e faz uma reverência. Lá vai! Ele diz. Horácio treinou duro para a apresentação. Ele decidiu equilibrar pratos chineses em varetas. Ele equilibra 1, 2, 3 pratos nas varetas, suando de nervoso. Isso é muito difícil. A multidão enlouquece. Vai, Horácio! Vai, Horácio! Eles incentivam. Devagar, Horácio. Acrescenta um quarto prato e depois um quinto. De repente, ele sente que vai espirrar. Ah, não, ele pensa. Os pratos estão todos no alto. Tchim! Ele explode. Todos os pratos se estraçalham no chão e se espalham em 1000 pedaços. A multidão murmura. Horácio fica paralisado. Depois assoa o nariz, faz uma reverência e grita tcharam! Como se fosse parte da apresentação. A multidão aplaude novamente. Acho que já temos um vencedor, não temos? O senhor cavalo anuncia e a multidão exclama numa só voz. Sim! Horácio vence o show de talentos. Gostaram do textinho do show de talentos? Podemos então identificar agora algumas estruturas desse texto, certo? Então, no início nós temos uma apresentação ou introdução, né? Que é a parte em que devemos acrescentar no texto o espaço, o tempo e os personagens. Então, nós temos o contexto, é o show de talentos, o tempo e os personagens principais, o hipopótamo e o senhor cavalo. Conflitos ou desenvolvimento é o pedaço que então vai se apresentar os acontecimentos
expondo os conflitos, as situações nas quais os personagens serão envolvidos. Então, nós temos a parte onde fala que o Horácio treinou duro para aquela apresentação, certo? Então, aí, estão os acontecimentos, o acontecimento da apresentação. Clímax ou ápice da história é o ponto mais marcante e revelador da história. É aquele ponto que o leitor não vai parar de ler até que tudo seja resolvido. Qual foi esse momento? Vamos pensar um pouquinho. Foi aquele momento que ele começou a empilhar, equilibrar os pratos. Ele equilibrou 1, 2, 3 e ficou naquela suspense se ele iria conseguir, né? Ele pensa, isso é muito difícil, e a multidão enlouquece. E a gente fica curioso para saber o que vai acontecer, se ele vai conseguir ou não, né? Então, esse é o ápice da história. Depois nós temos a conclusão, o desfecho. O momento em que você poderá mostrar soluções ou não para os problemas dos personagens. Então, o desfecho da história. Qual foi o desfecho da história? Que ele empilhou, ele espirrou, mas ele conseguiu, né, dar a volta por cima e foi o vencedor do show. Então, nós apresentamos, teve a introdução, o conflito, o clímax e a conclusão, o desfecho da história. Certo? Então, agora acho que vocês estão prontinhos para escrever o texto narrativo de vocês. Por hoje é só. Um beijinho, tchau, tchau, até mais.